Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal da Balaco Academy. Hoje a gente vai falar sobre um tema que está no DNA do marketing digital. Como mensurar os resultados das suas campanhas? Bom, a gente já sabe há tempos que um dos maiores poderes do marketing digital é a sua capacidade de medir praticamente todos os resultados das nossas ações. Isso dá pra gente uma vantagem muito grande em relação às mídias tradicionais. E a cereja do bolo qual é? Ferramentas que, graças à tecnologia de integração via API, trazem todos esses dados valiosos, até mesmo em tempo real. E qual o ponto crucial na hora de fazer essas análises? Saber quais as ferramentas e as métricas nós vamos analisar. Isso pode ser o divisor de águas para definir tomadas de decisão do negócio. E é exatamente isso que eu vou mostrar hoje. Então, se você está interessado nesse assunto, continua no vídeo, curte ele aí, ativa as notificações e se inscreve no canal. Primeiro, vamos dar uma pincelada rápida sobre o que são KPIs, ou também conhecidos como indicadores de performance. KPIs são métricas quantificáveis utilizadas para avaliar o sucesso de uma organização, equipe ou uma campanha de marketing digital. E é fundamental definir quais são e também estabelecer as metas. Então pense, quais são seus objetivos principais na campanha? Pode ser um aumento de vendas, a visibilidade da marca, quando a gente fala de campanhas de branding, por exemplo, ou mesmo uma taxa de engajamento. Aí, a partir desses objetivos, você vai escolher quais são os KPIs relevantes. Lembrando, ter metas claras torna mais fácil entender se os resultados mostram que as estratégias que você está usando têm resultados positivos ou não. E como é essencial a gente visualizar as coisas como elas são na prática, vamos lá. Eu vou mostrar uma ferramenta extremamente útil. Não é a única, não é a mais completa de todas, mas é a ferramenta perfeita para quem busca analisar dados de forma clara e com baixos custos. Vamos lá enquanto eu compartilho a tela aqui com vocês. Essa é a plataforma da Reportei. Ela já tem integrações com diversas outras plataformas, como Instagram, Facebook, Google Ads, Meta Ads. Para a gente logar nela, é só criar uma conta aqui, acessa a plataforma, conecta fazendo login e senha aqui de Facebook, com a sua conta do Google para Google Ads, para Google Analytics. Então é bem simples porque essa integração API já existe. E aí vamos para um relatório de exemplo, onde eu tenho alguns dados fictícios, como que funciona lá dentro, quando você gera um dashboard, no caso aqui um relatório que é bem semelhante. A gente tem aqui um período de análise que a gente define. Então aqui, por exemplo, eu estou colocando 1/3 de 2024 a 19/3 de 2024. Gostaria de analisar esse período. A gente tem aqui o período de comparação para a gente saber se, comparado com o período anterior, ele está melhorando ou não em relação aos KPIs. E aqui vamos falar sobre os principais, primeiramente, KPIs de Google Ads. A gente tem o custo, quanto foi gasto ali nas campanhas durante esse período. As impressões, que já são quantas vezes os usuários visualizaram seus anúncios. Os cliques, quantas vezes os usuários clicaram nos seus anúncios. E aí a gente cai aqui já no CTR, por exemplo, que já é um KPI interessante. O CTR é a porcentagem de pessoas que clicaram no seu anúncio quando visualizaram ele. Então, se a cada 100 pessoas, uma média de 14,5 clicam, você tem o CTR de 14,5. Isso é muito importante de acompanhar, porque mostra o quão o seu anúncio está sendo atrativo para os usuários que visualizam ele. Então isso pode te dar insights se a copy do anúncio está boa, se as palavras-chave que você está trabalhando ali dentro da campanha estão corretas, porque também se o usuário digita uma palavra-chave e o seu anúncio mostra uma copy que não condiz muito bem com aquela palavra, também pode fazer com que ele clique menos. E a gente tem também um posicionamento médio que vai influenciar. Se você está mais bem posicionado, você tem uma quantidade maior de cliques, você vai ter um CTR mais alto também. Mas esse é um indicador legal para acompanhar. Funciona tanto para saber o resultado daquilo que está sendo exibido para o cliente, quanto também insights para otimização. Tendo um bom CTR, a gente consegue
ter até um retorno maior do nosso investimento. Aí a gente tem o CPC médio, o custo por clique médio, né? Quanto que a gente gasta em média quando um usuário clica no anúncio e é direcionado, por exemplo, ali para o nosso site, de acordo com como a gente tenha configurado isso. O CPM médio, né? O CPM médio é o custo médio a cada 1.000 pessoas alcançadas, né? 389,31 aqui no caso. Todas as conversões é importante a gente lembrar que elas vão ser contabilizadas de acordo com a forma que você configurou. Então, se você configurou, por exemplo, que é um preenchimento de formulário de contato, vai ser isso. Às vezes um clique ali no botão do WhatsApp, aí vai de como você configurou essas conversões e se você habilitou elas dentro da plataforma do Google Ads. Não vou me aprofundar nisso, pois não é o objetivo do vídeo. E aí a gente tem a taxa de conversão. Taxa de conversão é aquela porcentagem de pessoas que clicaram no seu anúncio e converteram. Então, se a cada, um exemplo aí redondo de novo, se a cada 100 pessoas que entram no seu site, 4,72 dela preenchem um formulário, que é o que você pode ter contabilizado como conversão, você tem uma taxa de conversão de 4,72%. E aqui também já é mais um indicativo muito importante de ser acompanhado. Por quê? Isso vai mostrar se você está trazendo um tráfego qualificado para o seu site, né? Então, será que as palavras-chave ali que você definiu no Google Ads são as corretas? Porque se você está com uma taxa de conversão baixa, talvez você tenha trazido um público desqualificado, ou pela questão de palavra-chave, ou como você segmentou o público, né? Ou até a copy do seu anúncio, que parecia entregar algo que o seu site não entrega. Então a taxa de conversão é muito importante para essas questões e outras também, né? A gente tem a própria questão de usabilidade do site, né? Então isso a gente vai mais a fundo também, né? Seu site está bem adaptado para dispositivos móveis, né? Se a gente tem muitas pessoas que estão acessando o seu site e não estão convertendo, algo está acontecendo depois que elas clicam no anúncio e acessam ele. Então você precisa entender se isso é relacionado à qualificação do tráfego que você está trazendo dessas campanhas ou se é alguma barreira quando o usuário acessa o seu site. Aqui a gente tem o valor de todas as conversões, aqui dependendo de como você configura também pode vir como receita. E é o quê? Como a gente está falando aqui de um exemplo que seria um e-commerce, é realmente quanto vendeu, tá? Se a gente configurar certinho, ele consegue contabilizar essa informação. Então aqui no caso, nesse exemplo, no período selecionado, a gente investiu 910 e vendeu 5.300. E essa receita, né, esse valor com o custo, ele gera para a gente o ROAS, que também é ali um dos principais indicadores de performance. O ROAS, ele deixa eu pegar aqui até uma calculadora de exemplo. Ó. O ROAS, ele é nada mais, nada menos que o valor de todas as conversões, que pode ser receita, né? Então vamos colocar 5.301,80, né? 5.300 dividido por 910,20. Ou seja, o valor de todas as conversões, o resultado que você teve, dividido pelo seu custo em anúncios, né? Então, você investir 910,20 fez você ter 5.300 de venda. Então isso mostra que a gente teve um ROAS de 5,82, tá? E esse ROAS, ele mostra que a cada R$1 investido, você vende 5,82. Então é um comparativo para você fazer também com outras campanhas, com outros investimentos que você fizer em publicidade. Não existe um ROAS específico que seja positivo ou negativo. Isso daí é importante entender também a margem de lucro do cliente, o segmento, mas, vamos dizer assim, de uma forma geral, se a gente está falando um ROAS acima de 4, já é um bom ROAS, né? A cada R$1 investido, você está vendendo
R$4. Mas, lembrando, isso daí vai variar muito de acordo com cada segmento, com cada mercado e com cada cliente, ok? E aí, aqui eu não vou me aprofundar para a gente não ficar com um vídeo tão longo, então eu coloquei aqui um exemplo de uma conta que tem uma campanha só, tá? E nessa campanha, o importante aqui é vocês entenderem que esses KPIs aqui, eles são referentes à conta no geral, mas você pode ter eles por campanha. Então aqui uma campanha, por exemplo, desse cliente que chama Surf. A gente teve 339 cliques, 910 de custo, ou seja, todo o investimento foi nessa campanha. Impressões, conversões, CTR, CPC, o custo por clique convertido, né? Isso daqui quer dizer que a cada 56 que eu invisto, eu tenho uma conversão, né? Porque nem todos os cliques geram conversão, tá? Então você tem aqui mais ou menos um custo por cada lead que você gera para o cliente ou por cada venda, se a gente falar de e-commerce. E é legal a gente ter isso aqui, porque quando você tiver outras campanhas aqui embaixo, você pode entender qual campanha está performando melhor. Quando eu entrar em Meta Ads, a gente tem mais de uma campanha para fazer um comparativo e eu mostro mais ou menos como é que funciona essa parte. A mesma coisa, resumos dos grupos de anúncios, né? Os grupos de anúncios estão dentro das campanhas, né? Então, são como as campanhas são subdivididas, assim vamos dizer, tá? Mas também não vou entrar muito aqui nessa questão. E aí quando a gente fala de palavra-chave em termos de pesquisa, é algo importante de analisar também dentro de Google Ads. Palavras-chave são aquelas palavras que você cadastrou dentro do Google Ads que você diz para ele, quando o usuário pesquisar esse termo, eu quero que meu anúncio apareça. E aí aqui sim a gente consegue inclusive fazer esse comparativo. Então eu sei, por exemplo, que essa palavra-chave, tá? Ela gerou 239 cliques e é essa palavra-chave que gerou 12 conversões. E eu sei também o custo por clique convertido dessa palavra-chave. Então todos os KPIs estão aqui, você pode comparar se tem palavras-chave que vale a pena você investir mais ou menos, se vale a pena você dar um lance para pagar um custo por clique maior, porque ela gera bastante conversão, né? Então esses indicadores aí é bom a gente acompanhar. E aí, aproveitando para mostrar para vocês a diferença de palavras-chave para termos de pesquisa. Termos de pesquisa são as variações que você pode ter das palavras que você cadastrou. Porque o Google, ele nem sempre vai mostrar a palavra exata que você colocou aqui. Vai de como você cadastrou ali dentro da plataforma. E mesmo se você cadastrou, que a gente fala tipo de correspondência exata, que fala para o Google, olha, só quando o usuário digitar essa palavra, ainda assim podem ter variações. Então aqui ele mostra exatamente o que o usuário digitou que gerou um resultado. Então aí ele é até mais dividido aqui as conversões, né? Porque você tem várias palavras-chave aqui, por exemplo, que são variações dessa aqui. Surf Lessons San Diego, Surf Lessons, tá? Então elas são variações aproximadas daquele termo. E aí você também consegue entender aqui de uma maneira mais aprofundada o resultado de cada uma. E aí agora vamos lá para Meta Ads. Meta Ads a gente tem KPIs muito parecidos para acompanhar, né? Podem ver impressões, alcance. Aqui nesse dashboard a gente está falando também de alcance, né? Além das impressões, né? Alcance, vamos dizer assim, são pessoas. Impressões são visualizações. Muitas vezes as pessoas visualizam mais de uma vez o anúncio. E é por isso que a gente tem, inclusive, aqui a frequência. O que quer dizer isso? Que 35 mil pessoas viram o seu anúncio, só que como elas foram impactadas mais de uma vez, muitas dessas pessoas, ou seja, como elas foram impactadas numa média de 1,66 vezes, a gente teve, na verdade, 58 mil impressões. Se você está preocupado, por exemplo, com lembrança de marca, você tem que ter uma frequência mais alta, né? Últimas pesquisas aí falam que a gente precisaria impactar as pessoas pelo menos 2 vezes por semana para elas terem uma boa lembrança de marca. Então, isso aqui é algo que você precisa pensar nesse tipo de campanha, de brand, de awareness. Aí vai
do objetivo do cliente. Então, total de cliques, né, CTR, como eu expliquei em cima, aqui em vez de porcentagem ele trabalha com decimal, CPM, CPC, valor investido. E aqui no Meta Ads, quando você trabalha aquelas campanhas que incentivam o usuário a entrar em contato por WhatsApp, pelo direct do Instagram ou pelo Messenger, a gente tem aqui um KPI que é o custo por conversas iniciadas e a quantidade de conversas iniciadas. Então, a gente, aqui nesse caso, investiu 1.500 para ter 45 conversas, o que gerou um custo por conversa de R$ 34, tá? Então, isso aqui é como se fosse ali as conversões do Google Ads, só que aqui a conversão é a pessoa começar a conversar com você através do WhatsApp, do Direct ou do Messenger, né? Então, você também pode ter essa ideia, inclusive comparar ali com o Google Ads. Então, qual que está tendo um custo por conversão, um custo por resultado mais alto ou mais baixo? E aqui, como eu expliquei, a gente tem, nesse exemplo aqui, mais campanhas. E é o que eu tinha adiantado lá em cima, a gente consegue fazer comparativos, né? Então, vamos supor, eu tenho aqui essa campanha de produtoras, que ela me gerou 40 conversas com R$ 1.000 investido. Isso gerou um custo por resultado, ou seja, um custo por conversa de R$ 25. E a gente tem uma outra campanha de proprietários que gerou 5 conversas com R$ 362. O investimento foi menor, só que a gente precisa fazer essa conta. E a conta diz que realmente o custo por conversa está mais alto. Então nessa campanha eu tenho R$ 25 por conversa e nessa campanha eu tenho 72, um custo mais alto. Isso já diz que a campanha não está performando tão bem como a outra. É de se avaliar junto com o cliente. Por isso, nunca esconda dados e informações, por mais que eles não sejam positivos. Aqui você pode ter um cliente, por exemplo, que diz que esse público de proprietários é um público com um ticket médio, né? Um valor médio de compra bem mais alto. Então, para ele vale a pena pagar mais por uma conversa, porque é um lead muito mais qualificado. Vai gerar uma receita para ele muito maior. Então, isso precisa ser colocado na balança e é aí que entra a integração entre o departamento de marketing e o departamento comercial. Né? Como que essas mensagens estão chegando ali no comercial? E aí isso daí pode ser passado pelo cliente de uma maneira manual, via planilha de Excel, por exemplo, como também pode existir uma integração através de plataformas para que você possa acompanhar isso através de um CRM comercial, que vai que entra aí numa questão mais avançada. E para fechar, galera, lembre-se, como profissionais de marketing digital, a gente precisa mergulhar nesses dados, compreender eles e usar eles para otimizar nossas campanhas, tá? A chave aqui, pensando em growth também, que muita gente fala hoje, não é hack mágico, mas sim experimentar, analisar, ajustar constantemente as nossas campanhas, as nossas estratégias, com base nesses dados concretos. Eu espero que esse vídeo tenha iluminado um pouco mais sobre como mensurar os resultados aí das campanhas e lembre-se, cada número tem uma história para contar sobre a sua campanha e cabe a nós desvendarmos o que elas têm a dizer. Agradeço aí imensamente a você que ficou até agora aqui, deve ter gostado do conteúdo, então não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações aí para não perder nenhum dos nossos conteúdos, beleza? Até a próxima, valeu!